Então, condicionamentos são uma chave enorme também que, né, o desenho nos revela, entender finalmente onde nós nos perdemos na vida, né? Através de uma identificação com coisas que não são nossas. E naquele momento, se perdendo nesses condicionamentos e autorizando-os a definir a sua vida, a vida desse corpo aqui, através de todas as suas decisões mentais que você toma, né? Todas focalizadas em como é acessar, como é fixar, como é, né, viver aquela coisa que você não é. Desse jeito você perde, se desalinea, né, da sua essência, mais e mais, vivendo aquela vida mental. Então, quais são depois os assuntos? Cada centro aberto é basicamente uma pergunta que você deveria se perguntar para entender se você ainda está vítima, né, desses condicionamentos. Temos em cima uma cabeça aberta. Cabeça aberta é o centro da pressão mental da inspiração, né? Define sobre o que você pensa. Então, sendo aberto, obviamente você nunca pensou sobre as suas coisas e nunca vai pensar sobre as suas coisas. Você sempre pensa sobre as coisas dos outros, filtrando inspiração de segunda mão. Ou seja, na vida mental dessa pessoa, temos uma mente que está sempre na busca da próxima coisa interessante sobre a qual pensar. Scrollando no Instagram, ficando ali, escutando aquele influencer ali, aquele lá, buscando inspiração, né? E obviamente, se você discerne mentalmente, o dilema é que a mente nem discerne. Para a mente, qualquer coisa que vai ligar um dos meus centros abertos, bem-vindo, eu quero mais, não quero ficar com a cabeça em pausa, não, eu quero pensar sobre as coisas também. Então, cadê a coisa interessante sobre a qual pensar? E nisso não tem discernimento, qualquer coisa é aceita. Então, discernindo mentalmente, você se abre com seus centros abertos receptivos para quantidade de condicionamento e não a qualidade. Ou seja, entra um monte de frequências que simplesmente são dissonantes, são disfuncionais para você, não são saudáveis. Frequências que podem operar como veneno para o seu sistema energético. Obviamente, o nosso desenho energético é ligado ao corpo biológico. Toda a disfuncionalidade a nível energético impacta também o processo do bioveículo biológico, nesse sentido, né? É importante entender que tudo isso tem consequências, né? Viver a sua vida do não ser. Então, cabeça aberta. A sabedoria que se pode adquirir nos centros abertos, que representam os cursos da nossa vida, onde vamos para a escola da vida, onde podemos aprender da vida cada dia através de um novo papel, uma nova forma de viver aquela dinâmica, e se a perspectiva é aquela correta, né, da testemunha e não identificada, você aprende um monte. E são os centros brancos onde podemos desenvolver mais inteligência e sabedoria na nossa vida, né? Essas coisas aprendidas, óbvio, só tem uma função para os outros, né? Para os outros, não é para nós. Para nós é entretenimento, mas não é uma coisa na qual pode confiar, né, para o seu processo de vida. Então, esses centros abertos são coisas fantásticas quando você vive a vida do seu corpo, porque o seu corpo não tem problema com aspectos do seu desenho, que sejam abertos a definir. O seu corpo holisticamente sabe como operar corretamente na vida dele para aproveitar dos próprios potenciais e a partir disso, essa inteligência inerente no corpo, discernir corretamente, no seu caso, em resposta ao que a vida traz, para se abrir para a frequência de condicionamento que vão nutrir os seus centros abertos com as coisas certas, né, das quais você está aqui para aprender. Então, você está aqui para potencialmente entender, em resposta às chamadas da vida, quais são as fontes de inspiração sobre a qual vale a pena pensar. Coisas práticas, porque a sua mente não sabe o que é prática, somente se abre para 1000 coisas não necessárias. Então, a pergunta, você ainda está sendo distraída, perdendo seu tempo, pensando sobre 1000 coisas que não são importantes para você? Porque esta é a pergunta que 70% da gente teria que se perguntar, 70% da gente tem seu centro aberto, tá? Embaixo temos o centro do ajna, né? O próximo centro embaixo da cabeça é o centro da consciência mental. Aquela voz com a qual todo mundo se identifica, aquela consciência que todo mundo abusa, né? Se perdendo nessa vida mental, onde cada... Essa vida mental onde cada um, né, se perde nesses condicionamentos. E na mente aberta, sabe, como na televisão, sem controle, né, tudo muda o tempo inteiro.
E ali você se encontra no mundo mental, onde do início a gente fala, pense bem antes de fazer, né? Tem que pensar bem, somente estratégica, né? Então, sim, plano A, plano B, plano C, plano D, como é que eu vou chegar ali, como eu vou chegar? Não tem pensamento nesta mente sua que não tem uma meta, uma agenda a segurar, né? Um interesse. Uma mente estrategicamente interessada, né? Tem interesses próprios que sempre ela quer cumprir de uma forma ou outra, planejando toda a vida, né, desta pessoa. Se você escuta ela tem toda essa tendência, né. Mas o ponto é que, óbvio, que a estratégia de hoje muda amanhã, e depois amanhã mais uma outra, porque sendo aberto, tudo muda o tempo inteiro, né? E nunca é a sua estratégia, é tudo condicionado ali dentro da sua mente. Essa sua mente estratégica é para ajudar os outros a se aperfeiçoar com papéis que funcionam a partir, né, das informações práticas que ela pode oferecer aos outros, baseado em que você filtrou, que você aprendeu, né? Nada do que você tem na sua mente é seu. Todas as informações de segunda mão. Uma mente aberta, nunca tive um pensamento original, tá? É todo xerox, é todo copy-paste, entende? Não é uma mente original. É a única consistência de uma mente aberta é a inconsistência. E a única certeza que você vai um dia, eventualmente, aceitar na sua mente é que você nunca vai ter certeza sobre nada. E nenhum problema, porque você não está aqui para tomar decisões da mente. Não precisa ter certezas na mente, precisa de se ligar com o seu sim, não, no aqui e agora, o corpo reagindo para a vida, tá? É só isso. Então, curte a sua mente aberta, que nunca vai saber nada com certeza, sabe? Mantendo ela aberta, ela pode filtrar coisas super interessantes, até que você mantenha essa abertura, porque no seu não-ser, tendo essa mente aberta, né, tendo essa pressão de fora, falar, você tem que ter certezas mentais para entender o que fazer na sua vida, não é? Então, pense bem, até que chega aquela certeza de que você sabe, né? Então, putz, essa mente está perdida sob esta pressão. O que ela vai fazer? Ela vai se identificando com conceitos mentais de segunda mão, que ela recebe dos pais na casa, professores na escola, sociedade em geral, e depois, dependendo do que ela recebeu, ela se identifica com essa coisa de forma muito profunda para ter uma coisa na mão com a qual pelo menos poder pretender de também ter certezas mentais como todos os outros. Também a minha mente funciona, é muito estratégica. Ela está aqui super em controle, legal, né? E você claramente fica ali com a mente que pretende de ter certezas mentais para não se sentir embaraçada. Certezas mentais de segunda mão, baseadas em pensar sobre as coisas que não são importantes para você. E isso, obviamente, depois se torna o que você escuta para tomar decisões na sua vida. Imagina a bagunça, imagina também o prático em tudo isso. Você está aqui para entregar coisas práticas como é 2.5. Se não é prático, esquece, né? Esta mente tem um potencial de trazer soluções práticas para o mundo, mas só se ela não está presa nessa ilusão de ser aqui para ter certezas em respeito a estratégias a seguir para este corpo chegar para a satisfação. Não vai acontecer, tá? Então, por quê? Porque a sua mente, além disto, né, fica presa também em 3 mais assuntos, né? O emocional aberto, como a metade dos seres humanos, né? Então, aqui é uma pessoa muito sensível, né? Pessoas emocionalmente abertas sempre percebem as emoções ao próprio redor, achando que são as próprias, e depois, impulsivamente, reagindo em cima dessa frequência emocional que está tomando conta deles, fazendo coisas mais loucas. São aquelas pessoas que você aponta o dedo e fala, esta sim que é louca, né? Olha esta mulher emocional a mais. Só explosão depois da explosão. Bagunça, caos o tempo inteiro. Fica longe, né? Então, é óbvio, né? Essas são pessoas que deveriam aprender a parar de se identificar. Parar de se identificar com qualquer coisa ligada à emocionalidade. E a emocionalidade nos dá acesso ao quê? Ao mundo dos prazeres. Sexualidade, comida, poesia, arte, paixão, desejo. Essas coisas que curtimos na vida. Sem emocionalidade não tem acesso. Mas você está aqui para aprender sobre este lindo assunto, como si mesma, não perdida numa frequência não sua, e depois ficando traumatizada porque você se expõe a influências emocionais que dominam você sem você perceber. Não é que você não percebe, né? Mas você acha que tudo isso é o seu processo. E desse jeito você se perde nesses traumas, nesses problemas que não são seus. Então, essa não é uma pessoa que está aqui para tomar decisões emocionalmente.
Quando você está emocional, você não está no seu eixo, não está ligado ao seu potencial de verdade. Você está completamente distorcida na sua perspectiva. Até a resposta sacral do corpo gerador vai ser atingida dessa frequência poderosa das emoções, que não é só uma voz, é muito poder, né? Este é um motor no sistema. Sabemos quanto paixões podem nos impulsionar para coisas mais loucas, né? Então, é isso. Pare de se identificar com esta mulher emocional, sexy, que, né, na real não é você, não é a sua frequência, né? E aprende a se proteger emocionalmente, tá? O primeiro passo é desidentificação, né? Porque até que você acha que tudo isso, qualquer pessoa emocional tem o poder de entrar na sua aura aberta, envolvente, apertando todos os seus botões quentes até que você vai pirando. E depois, óbvio, quando você se acalma, ficando com aquela sensação de vergonha, de culpa. O que eu fiz mais uma vez? Não pode ser que entrei nessa, não. Brigar com meu namorado, gritar com ele. Não, por quê? Não sou eu. E de fato, não é você. Né? Então, para. Isso, obviamente, só quando você se liga com a verdade do corpo, que você sabe como se proteger das influências emocionais não saudáveis para você. Tá? Evitar traumas desnecessários. E no momento que essa pessoa então vive a vida do corpo, em vez de viver aquela vida mental, ela não vai ser mais vítima de uma mente que, devido a esta emocionalidade aberta, vai sempre ser pronta a sacrificar a própria verdade do corpo para acomodar as demandas dos outros, para evitar conflitos e confrontações. Porque esta mente, de um ser emocionalmente aberto, é sempre uma mente que tem medos das consequências, não quer problemas com ninguém, sempre quer demonstrar que ela é a pessoa mais carinhosa do mundo, né? Que nunca tem problemas com ninguém, aquele lindo sorriso carimbado no seu rosto, que é o sinal que a sua mente quer passar para o outro, falando, olha, se você não mexe comigo, eu não mexo com você, deixa-nos ser amigos, tá? É lindo ficar de boa, né? Eu não quero dilemas aqui, ficamos de boa, tá? Então, óbvio que né, este condicionamento sempre vai ser muito atrativo de um lado, porque é uma frequência muito sexy, né? Esta frequência emocional, desejos, paixões, romanticismo, né? Mas o ponto é entender, se você se liga com a pessoa emocional errada, naquele momento que ele vai entrar na baixa onda, vai ser muito difícil para você aguentar, né? E vai ser eventualmente uma influência não saudável. Então, decisões certas, né? Decisões corretas, baseadas na autoridade do corpo, é a única garantia que você vai se abrindo para pessoas emocionais que vão poder nutrir você emocionalmente com a frequência saudável para o seu aprendizado nesse contexto, né? Mas a sua mente fica sempre presa ali, falando, será que posso falar minha verdade, né? Chega uma amiga, pergunta, Tila, preciso desse trampo aqui, você é boa com a câmera, não é? Eu quero fazer só um spotzinho rapidinho, né? Não demora muito, não. Eu todo o seu corpo fala, isso não me vai autorizar nem um pouco. Chamada errada, né? O corpo já fala tudo. Mas antes que você não saia, somente chega, momento, não, é uma minha amiga. Ela é muito emocionada. A última vez que pedi ajuda, eu falei, não, o drama, ainda fico traumatizada, não quero essa loucura mais uma vez na minha vida, não. Acho melhor falar assim, sim, amiga, vou chegar ali, vou perder meu tempo mais uma vez, ficando frustrada de toda a situação, tá? Então, sabe como é, né? Temos que entender o preço que você paga o preço da sua verdade, você não pode viver a sua autoridade se você escuta a sua mente, porque ela está ali sempre pronta a censurar a sua verdade, acomodar os outros para evitar problemas, tá? Então, observa este assunto, né? Ainda estou, né, sacrificando a minha verdade para acomodar a demanda dos outros, para não ter conflitos e confrontações e problemas. Isso, né, é claro, né, se você é uma pessoa tão individual e você não consegue nem viver a sua autoridade, falar a sua verdade, como é que você vai querer se autorizar uma vida de propósito como indivíduo? É impossível, né? Então, é isso, você só se torna a velha dos outros, né? A servidora dos outros, a super escrava. Esse é um desenho perfeito de super escrava, uma vez que vive a vida mental. Todo mundo aproveitando do seu carisma para ele se autorizar, ela fica sempre mais desautorizada, né? Então, próximo ponto.
coração aberto, como em 2/3 da humanidade, né? Seu centro motor do coração, que é o nosso sistema, representa o motor do poder do ego, né? Com a frequência do ser humano. Sem ego não temos força de vontade, que obviamente é absolutamente necessária para poder operar com sucesso no plano material, né? Aqui sem força e vontade não acontece nada, tá? E 2/3 da humanidade tem seu centro motor aberto, ou seja, opera de forma inconsistente, se torna um assunto de aprendizado. E do aprendizado de como aplicar a força de vontade, essa pura energia para o plano material, com sucesso, né? Para ter sucesso, como usufruir dessa energia, porque o ego não é consciente, né? É somente uma energia à disposição do ser humano, nesse corpo. E, obviamente, tem que ver, né, como é que você toma decisões para essa força e vontade ser aplicada nas coisas certas, né? Mas nós temos isso mal entendido, né? Ego, né? Esses sistemas que falam, tem que destruir o seu ego é negativo. Eles, obviamente, falam da mente, né? Não do ego. Mas o ego é isso, é simplesmente um poder à nossa disposição. É necessário. E quando está aberto, bom, da perspectiva mental, vivendo a vida mental, basicamente temos essa sensação de ter uma inconsistência no nosso poder interno, não ter suficiente força e vontade. E ali chega aquela sensação de uma falta de autoestima, a falta de valorização própria que atinge o processo mental dessa pessoa, né? A psicologia dessa pessoa. Essa é uma mente que sempre acha que eu tenho que me tornar uma tira melhor. Eu tenho que me provar neste mundo. Provar porque sou uma boa amiga, provar que sou uma boa vídeo isso, vídeo outro, não sei o quê. E, obviamente, desse jeito, mais uma vez, temos estas situações. Chega, eventualmente, uma amiga, pergunta, Tila, pode me ajudar com essa coisa aqui? E o seu corpo, na hora, fala, não. Tá, você já sabe tudo que você precisa saber, né, para atuar em respeito a essa chamada, para você se manter autorizada no seu poder e fazer o que é saudável para este corpo. Não, tá? Fico na minha caverna, não é a minha chamada. Mas a mente fala, Deus me livre, essa aqui é a minha amiga. Uma querida amiga da minha rede tribal de apoio. E eu sou uma pessoa que sou também consciente do meu potencial tribal, então óbvio que eu tenho que ajudar e apoiar a minha natureza, né? E a mente fala, e aqui eu posso provar para ela quando eu sou uma boa amiga, né? E isso é muito interessante para esta mente, poder se provar, em qualquer contexto, né? Então, obviamente, mais uma vez, a mente vai falar exatamente o contrário do que o seu corpo lhe falou na hora. E mais uma vez, não escutando, não honrando a verdade do seu corpo, que sai na hora, você não vai poder se sentir autorizado no processo no qual o seu corpo vai investir a sua energia, tá? Vai ser mais uma vez uma coisa que autoriza os outros, não você.